Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, Tamanho é Documento? A gente vai conversar sobre músicas curtinhas que nós amamos. Certo, meus amigos que são curtos e grossos? Ô louco, certo. Mas antes o que, Renan Guerra? Antes você deve seguir a gente nas redes sociais, porque lá o negócio é maior e quase todo dia o menino Kleber Fak está fazendo posts para vocês, compartilhando, reverberando as dicas que a gente dá por aqui. E aí você também pode compartilhar os episódios se você gostar e marcar a gente nas redes sociais. Então é só você seguir @podcastvfsm em tudo. E se você gosta muito da gente, quer mostrar mais, quer ver mais o que é proibido, você pode entrar no apoia.se/podcastvfsm. A partir de R$5 você participa do nosso grupo secreto de apoiadores no Telegram. Oh, yeah! Você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência, especialmente para vocês, editadinhos pelo Nick, direto do quarto dele. E ai, papai! para fechar, você ainda pode assistir as gravações com a gente, que são ambientes seguros e secretos aqui no Zoom, não é, Clara? Exato, hoje aqui é só a galera que curte um amor intenso, como Rodrigo Berg, Vinícius Correia, Jefferson Kozenieski, Miriam Marinho, Danilo Ferreira, Leonel Moura, Francisco Bronze, Fabrício Neri, Tiago Rocha, Júlia de Flora, iPhone Mariana e Pietro Rodrigues. Quanta gente hoje estamos insaciáveis aqui. Vamos falar sobre música, meus amigos? Vamos! Renan Guerra, você que é guloso, eu diria insaciável, você acha que tamanho é documento? Acho que tamanho é um documento, mas a gente pode estar aberto a vários tamanhos. Foi isso que eu fiquei pensando durante a reunião aqui das ideias para essa pauta. Porque quando a gente pensa em música, eu acho que a gente ficou muito conectado a esse espaço de pop perfection, 3 minutos e tudo mais. E eu acho que nos últimos tempos a gente entrou também num limbo de que as músicas tinham que ser cada vez mais curtas. E aí a gente às vezes reclama dessa questão, falando essas músicas hoje em dia são muito curtas. Porque a música pop anteriormente, até os anos 90, início dos anos 2000, as músicas tinham 4, 5 minutos. Era muito normal que as músicas da Madonna tivessem 6 minutos, era completamente natural. Michael Jackson, músicas enormes, longuíssimas. Sim, e aí eu acho que rever essa questão de pensar o tamanho de músicas muito curtas é também pensar o que você pode fazer nesse pequeno espaço de tempo. Porque eu acho que a nossa questão com as músicas que estavam vindo muito curtas é que elas tinham sempre a sensação de, tipo, coito interrompido, assim. Eles colocavam muitas coisas e aí quando parecia que a música ia engrenar e criar algum desenvolvimento, ela se acabava naquilo ali. Eu acho que esse era um problema que a gente teve, especialmente nesses últimos 5 anos, assim, com vários artistas que não sabiam dosar como utilizar esse pouco tempo. Mas eu acho que existe possibilidade de você explorar essa curta duração para criar uma narrativa que se feche em si mesmo, que tem uma história ali contada. Que pode ser uma história simples, pode ser uma história de violência, pode ter uma história de delicadeza, pode ter várias coisas cobertas nesse pequeno espaço. Mas eu acho que é preciso um olhar para entender que cada música pede o seu tamanho. Isadora Almeida, você acha que um bom uso da língua compensa o tamanho de uma faixa? Eu acho que sim. Eu acho que sim, amigo. Eu acho que... uma boa poesia, né? Um bom uso da palavra. Exatamente. Não tem nem o que falar. A língua está aí para provar, né? Que sim, ela pode ser muito bem usada. O Nick Silva, você que vem aí do universo do rock progressivo, do jazz, você está acostumado com essas coisas mais longas. Foi difícil trabalhar com um material mais curtinho para montar essa seleção? Putz, acho que não. Às vezes é bom uma rapidinha, né? Às vezes você tá ali, um papapum ali, já resolve tudo. Não precisa ser tão longo, assim, às vezes... Uma coisa mais econômica, né? Assim, às vezes você tá só no fogo de ouvir alguma coisa rapidinha ali. Né? Mas é isso, soando mais sério aqui, acho que eu tô bem com o Renan, que ele falou, tipo, tem músicas que pedem coisas mais longas e tal, construções mais gigantescas, tem outras que se resolvem em pouco tempo, assim. Tem produções novas, principalmente de, sei lá,
música eletrônica, coisas adjacentes ao rap. Eu lembro aquela moda do lo-fi hip hop, que eram tipo ideias basiquinhas que se resolviam ali em 2 minutos e tal. Mas também, não sei, tipo, eu acho que poderia ir para outros cantos se o músico quisesse, mas geralmente era aquela ideia única que se estendia ali, mas acabava rapidinho. Já outras não, outras elas conseguem iniciar uma ideia e terminar ela em menos de 2 minutos, assim, que vai ser o nosso recorte aqui, né? Mas acho que é isso, assim, acho que cada música realmente pede seu tempo ali, e tem coisas que realmente conseguem se resolver em menos de 2 minutos. E você, amigo Kleber? Sim. Cara, eu tinha uma professora de português, professora Oneide, ela falava que é muito mais difícil você fazer um texto curto, uma coisa muito sintética, do que uma coisa longa. Porque ali você vai se estendendo, às vezes você exagera, ultrapassa do ponto. E eu acho, de fato, muito mais fascinante você ser capaz de imprimir um sentimento, uma crítica política, alguma questão ali nesse curto intervalo de tempo, do que numa faixa longa. O próprio surgimento do punk vem muito como uma resposta justamente aos exageros, por exemplo, do rock psicodélico, do rock progressivo, que se estendia lá, discos do Pink Floyd com um lado com uma música de, sei lá, 25 minutos, né? Então eu acho muito fascinante essa coisa de exercitar a música em um período de tempo ali menor, mas como vocês mesmos falaram, eu acho que cada campo da música vai ter sua função, né? Essa questão do maior ou menor, isso tanto faz, contanto que o material, o produto final seja agradável, é o que importa, né? É sobre. Mas vamos lá, que para essa conversa ficar ainda mais apetitosa, cada um de nós montou uma listocha aqui com várias músicas todas curtinhas, pequenininhas, que cabem na palma da mão, mas que crescem dentro da gente, né? Quem quer começar? Olha ele. Eu posso começar. Vai, gente. Ai, porque... sempre ele Não, gosta, porque eu separei algo que é de uma artista que é geralmente conhecida por fazer canções imensas, caudalosas, gigantescas, de 15, 20 minutos. E quando eu fui ver essa música, porque essa música não tá nas plataformas de streaming, eu tava vendo no YouTube, e o primeiro comentário que apareceu, que tava em inglês, era alguém dizendo: adoro como todas as músicas delas são longas ou curtas, ao quanto ela achar melhor. Acredito que é melhor assim. Você pode se concentrar na história e na melodia sem ter que lidar com o tempo. E eu estou falando aqui de Johanna Nilsson. Johanna Nilsson. Ai, sabia. Berro. Porque a primeira faixa que eu escolhi é On a Good Day, que tá no disco Have One On Me, que é um disco triplo, e essa faixa abre o segundo disco, e ela tem 1 minuto e 48 segundos. E eu acho, assim, uma das coisas mais lindas que ela já escreveu, porque ela usa de um universo ali metafórico para falar sobre o fim de um relacionamento, e o quanto ela entende que aquele relacionamento está chegando ao fim, mas que ela vai continuar se dedicando àquilo até o momento que aquilo realmente acabar. E é muito bonito, porque às vezes ela usa, sei lá, tem construções dela, por exemplo, como Emily, que é imensa, e ela vai discorrer sobre o nascimento e o crescimento de um relacionamento a partir disso. E eu acho bonito que essa faixa é concisa e curta para falar também sobre essa sensação de você entender que as coisas chegam ao fim. Reflexivo. Nossa. Hoje eu vou vir. Vocês vão ver que hoje eu vou vir assim, ó. Pautada. Cada um. Eu vim com pauta, eu imprimi minha pauta, eu estudei, Ai, eu trabalhei. que linda. E ela vai surpreender, entendeu? Porque assim, é um pensamento politizado, é um queer punk aqui. Eu vim de roqueira hoje e vai ser daqui pra frente é porrada. Tá bom. Perfeito. Isadora Almeida, o que você traz aí pra começar? Gente, eu acho que a gente já pode começar com talvez uma das primeiras músicas curtuchas que eu falei, gente, eu amo essa música, ela é curtucha e eu amo ela. Que no caso é Fell in Love with the Girl, do White Stripes. Nossa, amo! Muito boa. Gente, eu lembro de ver e ainda aquele clipe maravilhoso de Lego, né? Aquela animação completamente do Michel Gondry. absurda. Exato, absurdíssima, que passava sempre na MTV. E eu lembro de ficar muito mexida e falar, nossa, acabou? Sabe assim, tipo, eita, acabou. E é isso, eu acho uma das melhores músicas do White Stripes. E é isso, assim, acho muito interessante dentro de um movimento, né, do indie ali, que tava aquele rock, né, que tava se formando ali nos 2000, eles lançarem uma música que é uma pedrada, assim, acho muito bafo.
E eu acho interessante que essa música tem, tipo, menos de 2 minutos. 1,50. E o clipe do Michel Gondry demorou uma cacetada de tempo pra fazer. Sim. Que é tudo Que bom que não era stop maior, motion. né? Senão imagina o tempo. Não, aí Ele ele não ia falou, usar... vou fazer. Ele 1 aproveitou minuto e 50 eu porque aguento. era o tempinho curtinho. Ele aproveitou pra esse cenário mesmo. Maravilhoso. Ai, eu amo os clipes do White Stripes, são todos maravilhosos. Maravilhosos. Vai lá, Nick Silva, o que você traz aí pra gente? Mostra seu curtinho pra gente. Pra mim, a primeira coisa que me veio quando você sugeriu essa pauta foi essa música aqui, que é The Up, do Kindness. Tá no primeiro disco dele, o Word You Need a Change of Mind. Nossa. É a única música curta desse disco, assim, a única que tem menos de 2 minutos. E eu não sei, esse é um disco, né, que traz um pouco de disco, de funk e tal, só que repaginado ali para um ambiente 2012, onde essas coisas ainda não estavam exatamente em moda, ficariam ali mais pro final da década, mas tava tudo muito embrionário ainda, esse resgate. E eu não sei, essa é uma música que me diverte muito, assim, ela tem 1 minuto e 52, e eu não sei, ela consegue apresentar tudo que é esse disco inteiro em menos de 2 minutos. E eu acho engraçado que essa música veio acompanhada de um clipe quando ela foi lançada, e o clipe, sei lá, tem tipo mais 5 minutos, assim, é tipo gigantesco. E aí eles ficam, enfim, fazendo várias coisas ali com a música, com a indústria da música e tudo mais, que o Kindness foi se envolver muito mais depois nisso, em produção, do que na própria carreira solo dele. Enfim, é uma música muito boa. E você, amigo Kleber? Cara, eu vou abrir a minha lista aqui com uma música nacional que quando saiu assim, eu falei, caralho, que transformação de uma banda que vinha fazendo um som mais contemplativo, mais imersivo ali, faixas um pouco mais longas, mas consegue sintetizar tudo de uma forma muito bonita, que é Dia Lindo, da Terno Rei. É uma das principais verdade. músicas do Violeta. Ela tem 1 minuto e 50, e eu Olha acho que isso. é uma dessas canções que assim, eu falo, nossa, eu queria que essa música durasse pra sempre, mas ela dura sim. o tempo exato, assim. Sim. Ao vivo é uma das canções que mais comove o público nas apresentações da banda. E eu acho que ela é bonita no sentido de que ela sintetiza muito do que é a própria proposta do Violeta, que é essa coisa de pegar um disco que não é nem frio, nem quente, ele é nem vermelho, nem azul, ele é o meio termo entre esses dois extremos ali. E é uma das canções mais bonitas que a Terno Rei já fez. O clipe é lindo também, eu gosto demais. E é isso, é 1 minuto e 50 ali, mas que consegue dizer muita coisa. Ai, amigo, verdade, 1,50, né? Que loucura. É o punk dos meninos. Muito bom. Quando o Kleber falou dessa pauta, a primeira música que veio na minha cabeça, que é uma das músicas que eu mais gosto do punk, foi Nazi Punks Fuck Off, do Dead Kennedys, de 1981. Bafo. Essa música tem 1 minuto e 3 segundos. É um dos statements mais fortes que a banda já fez. E olha que nós estamos falando de Dead Kennedys, que é uma banda que sempre fez statements extremamente importantes. Ela tá no EP In God We Trust Inc., que é um EP que sai em 1991, que é o ano que marca o começo da era Reagan nos Estados Unidos. E é um momento muito importante politicamente para as mudanças do que viria a ser o conservadorismo norte-americano. E acho muito importante toda essa agressividade que a canção traz, e é um tema que infelizmente continua sendo necessário que a gente repita, Nazi Punks Fuck Off. E eu recomendo também a versão do Napalm Death para essa música. Ela foi gravada em 83, ela é um pouquinho mais longa, ela tem 1 minuto e 20 segundos, e ela é bem mais dark zona que a versão do Dead Kennedys, então é bafo. Eu amei. Para seguir aqui, vamos lá, vamos com Aulas, vamos com Hardcore Punk de 1980, vamos com Minor Threat. Eu acho que eu vou escolher Minor Threat também, a faixa que leva o nome deles. 1,29, tá, amor? Mas também pode ser I Don't Wanna Hear, que tem 1,14, que são duas bem difônicas. Eu lembro que eu falei pro Kleber que eu tava ouvindo. Lembra, amigo? Que eu falei, nossa, Sim. estou mergulhando. Nossa, vou até baixar pra tocar de novo aqui, que eu amo. Porque é boa pra caralho. É isso, né? Muito faca na bota, assim. E aí a gente pode também, assim... Quando a gente ouve essas músicas, a gente entende isso que a gente tá falando, sabe? De conseguir organizar uma ideia e, enfim, conseguir executar ela com toda a urgência necessária em pouco tempo. Minor Threat é tudo.
Perfeito. Bom, pra minha próxima eu vou sair completamente desse mundo punk hardcore e vou pra Ana Frango Elétrico com Coisa Maluca. Olha ele. Presente no último disco dela, eu Me amo Chama de essa. Gato Que Eu Sou Sua. Essa é uma música, acho que a quarta do disco, né? Ela é meio... Eu não sei, ela é curtinha, ela é meio esquisitinha, ela é diferentinha ali no meio, mas faz todo sentido ela tá ali. Ai, que passou uma baratinha. Tá igual a Isa no último programa. Ai, foi um bafo. Narrativamente, acho que ela faz sentido estar ali nesse ponto do disco, assim, vem depois dela, depois de Nuvem Vermelha, antes de Insista em Mim, então faz sentido narrativamente onde essa música tá colocada no disco. E eu não sei, eu gosto dos sintetizadores dessa música, o jeito que ela se apresenta, a voz de Ana tá muito legal também, enfim, uma ótima música. Diferente do Renan, que veio todo queer punk, pra essa lista eu fui explorar coisas mais sentimentais, que eu acho muito complexo essa coisa de você sintetizar em intervalo de 2 minutos emoções. E a música que eu trago é April 14th, do Aphex Twin. É uma música instrumental feita toda no piano, é a música mais conhecida da carreira do Aphex Twin. Faz parte do álbum Drux, de 2001. E ela é uma música lindíssima, trabalhada inteiramente no piano, assim, umas melodias absurdas. Todo dia 14 de abril as pessoas recompartilham essa música nas redes sociais. E, de novo, uma música muito simples, mas carregada de um sentimento muito profundo e que se estabelece ali no intervalo de 2 minutos e 5 segundos. Olha lá. Para a minha próxima, eu vou dizer que para se incomodar uma ditadura, você precisa apenas de 1 minuto e 54 segundos. Ó. Que é o tempo de duração de Tanto Mar, do Chico Buarque. Faixa que foi lançada em 1978, mas ela foi escrita originalmente em 1975. Ela reverberava o 25 de abril de 1974, que é a Revolução dos Cravos em Portugal, que dá fim ao regime ditatorial do Estado Novo, que dominou Portugal desde os anos 30 até 1974, e inaugura a democracia naquele país. A versão de 1975 da música foi censurada no Brasil, e aí ela tem apenas uma gravação instrumental no disco ao vivo, Maria Bethânia e Chico Buarque ao vivo. E aí, em 1975, essa faixa sai em Portugal como um single, mas no Brasil ela só vai sair em 1978, no disco que tem Cálice e Apesar de Você, que é o disco Chico Buarque com a capinha verde. Nossa, e é uma Chico faixa linda. Tava a faca na bota nessa época, né? Acho que era Liberou necessário, falar, né, ele foi amor? falar tudo, né? Acho que era um pouquinho necessário, não era necessário falar. Era E nessa aí- hora que eu precisava. E aí eu acho muito bonito como ele faz. É uma canção extremamente bonita, poderosa, e eu acho interessante quando ele canta falando: já murcharam tua festa pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que há léguas a nos separar, sei que também quanto é preciso para navegar. Que é realmente essa coisa de trazer essa ideia de a revolução aconteceu aí, ela é possível de acontecer aqui. Nós precisamos que essa semente seja plantada aqui também. Então, fico com Tanto Mar, Chico Buarque, que é um bafo. Nossa, muito linda, cheia de pauta. Vamos lá. Um álbum que me impactou muito e segue me impactando porque eu amo muito é 001 do Dead Fish. Eu acho um dos melhores álbuns Ela dos é anos muito 2000. hardcore. Desculpa, gente. Aulas e palestras, tá bom? Mas sério, 001, continua sendo um álbum muito foda. Eu acho ele perfeito, assim. São, sei lá, 14 faixas perfeitas, não pulo nenhuma. Até porque nós temos faixas como Senhor Seu Troco, que tem 27 segundos, e ela consegue, sim, sintetizar muita coisa. E temos também Desencontros, que tem 50 segundos ali, mais pro final do álbum. E é isso, eu aprendi a ouvir hardcore com música brasileira, e a principal banda foi o Dead Fish. E aí depois que eu fui atrás de algumas coisas, e até um pouco depois, um pouco mais velha, que eu fui ouvir hardcore de fora. Então, pra mim, foi realmente uma escola, tá? Dead Fish. É isso. Boa, pra minha próxima eu vou pegar uma música de um disco que marcou minha pandemia, que é o Hellfire, do Black Midi. Marcou minha pandemia boa. porque eu estava à base de opioides enquanto estava internado.
E a música que abre o disco é a música que dá título ao disco, né? O Hellfire. Tem 1 minuto e 24, e é bem isso, assim, essa coisa bem verborrágica do George Grip, essa coisa orquestrinha também, essa coisa meio jazz e tal, mas tudo funciona e tudo acontece nesse 1 minuto e 24. Eu acho que já te coloca logo de cara no clima do disco, assim, que vai pra muitos campos malucos. Mas eu não sei, assim, tipo, essa música consegue te colocar exatamente nesse ponto de partida, assim, pra o disco ficar ainda mais maluco depois. Vamos lá, pra minha próxima eu vou simplesmente com a música mais regravada de todos os tempos, porque Yesterday dos Beatles tem originalmente 2 minutos e 5 segundos, Opa! faz parte do álbum Help de 1965. Obviamente ela ganhou diferentes versões, diferentes formatos ao longo da história aí dos últimos anos, mas a versão original é aquela baladinha linda do Paul McCartney ali, refletindo sobre as coisas que ele fez ontem, hoje, amanhã. Tem essa questão dessa mistura de passado, presente e futuro na letra. Acho que é uma das canções mais bonitas dos Beatles, aí, tanto que ela foi regravada infinitamente aí, tem tudo quanto é tipo de versão. E é uma das canções que destaca esse lado mais emocional da banda e que dialoga, consequentemente, com uma parcela ainda maior do público. Boa. Pra minha próxima escolha, eu vou com uma banda que, na verdade, eu descobri faz pouquíssimo tempo. E foi agora no mês de junho, porque a Pitchfork retweetou, repostou uma crítica em função do mês de Pride, e era da banda Gloss, GLOSS, que é uma sigla para Girls Living Outside Society's Shit. Olha! Essa era sobre o EP Trans Day of Revenge, de 2016. É um EP que dura 6 minutos e 58 segundos. E aí eu escolhi a faixa mais longa do disco, que é a faixa que abre o disco, que se chama Give Violence a Chance. Tem 1 minuto e 54 segundos. O Gloss, eu vou chamar aqui de Gloss, apesar de ser uma sigla, tem apenas 2 EPs, elas duraram de 2014 a 2016, 2017, e são 2 EPs, assim, extremamente faca na bota, falando, tipo assim, transfóbicos, arrombados, nós não desceu o cacete, é isso. Tá. Vamos dar a violência uma chance. Tá. Às vezes a resposta é violência. Tem dia que a gente não tá com paciência. Sim, E é isso. sim. E eu achei assim, essa música é isso, faca na bota e pronto. Vem, J.K. Rowling, que a gente tá pronto. Que absurdo. Tá, vamos lá. Gente, acho que eu também preciso falar aqui de uma música do The Clash, que está no London Calling, álbum que eu Olha, comprei punk. quando eu era jovenzinha, e eu comprei lá na Lojas Americanas, lá em Sorocaba, no Shopping Esplanada. E eu lembro de ouvir aquilo e achar, tipo, tudo muito legal. Falar, nossa, a Inglaterra deve ser muito legal. Eles misturam vários estilos musicais. E essa música é muito incrível porque tem o punk do The Clash, mas tem também elemento de ska, de reggae, de jazz, de soul. Esse álbum é um bafo, né, o London Calling. Tipo, eu gosto muito. Então, Os acho que melhores discos Coca-Cola... do mundo. Sim, então acho que Coca-Cola fica aqui de salve na minha listinha. 1 minuto e 48, papum, um bafo, adoro. Perfeito. Bom, pra minha próxima eu vou com um disco que eu falei pra caralho ano passado, que é o Tarital da Duda Beat. Olha Quero ele. escolher mais Mas a gente uma trocou música. de lugar, né? Trocaram, Ele veio com as vocês coisas trocaram. queers e non-binary, e eu vim com as coisas E faca na brasileira. E umas coisas E meio ele veio brasileirinha, brasileirinha hoje, Veio né? meio MPBzinha, meio sesqueira hoje. Eu quero começar com mais uma música de abertura, que é Drama. Eu acho que já apresenta ali, né, todo o rolê eletrônico que vai ser esse disco. Tem essa coisa que eu sempre falo desse disco do The Beat que eu gosto tanto, que é ela saindo da fossa. E essa música meio que começa numa fossa, mas ela também apontando a luz do fim do túnel ali, querendo sair dessa fossa. Enfim, 1 minuto e 40, eu acho muito divertida essa faixa, que tem participação do Lúcio Maia ainda. Enfim, boa demais. Pra minha próxima, eu vou simplesmente com a maior canção de amor de todos os tempos, porque ela fala sobre um amor que transcende tudo, que é True Love Will Find You in the End, do Daniel Johnston. Ai, você lacrou agora! Ela tem 1 minuto e 51 segundos. Ela já foi regravada centenas e milhares de vezes, porque é uma das letras Arrasou. mais incríveis da história da música. O Daniel Johnston, pra quem não sabe, ele é talvez assim, o grande herói do indie, assim, um cara Sim. que começou a carreira
gravando e produzindo tudo de forma independente, em fita cassete, circulando em festivais locais para promover a música dele. Influenciou uma infinidade de pessoas, da tatuagem do Lúcio Ribeiro, a camisa do Kurt Cobain. Todo mundo amava o Daniel Johnston. A gente já falou bastante dele aqui sobre o documentário The Devil and the Daniel Johnston, que é maravilhoso, que é um dos melhores documentários da história da música. E essa música, assim, é simplesmente uma das coisas mais reconfortantes, assim, é o tipo de música que quando você tá totalmente sem esperança, ele vem e fala o verdadeiro amor vai te encontrar no fim. Então, Sim. é uma dessas canções que vem como um abraço, assim, eu acho uma linda, linda, linda. Ele tem umas coisas que são bem esquisitinhas às vezes, e essa não, ela é perfeitinha do jeito que ela é ali, assim, então, gosto demais dela. Ai, amigo, você lacrou muito. Essa estaria Hoje eu muito na lacrei. Lacrou o som. Amo. Bom, pra minha próxima faixa, eu vou com uma música que mostra que é preciso 2 minutos e apenas 1 segundo para que uma mãe nos ensine que o mundo é também a nossa casa, para que uma mãe baleia converse com as suas filhinhas orcas. Meu Deus. E é isto que Bjork e Dirty Projectors tá. fazem Ai, em tudo. On and Ever Onward, que tá no EP Mount Wittenberg Orca de 2010. Eu acho essa faixa incrível, é a segunda faixa do EP. É realmente a voz da Bjork com as vozes das meninas do Dirty Projectors, e tem esse diálogo que elas criam e os tons de vozes crescem e descem de uma forma muito bonita, e é uma faixa que tem uma letra linda também, porque ela fica falando sobre o fato de que a corrente, o rio, o mar é o nosso quintal, é a nossa casa, e a gente pode se desenvolver a partir disso. Então eu gosto muito desse encontro da Bjork com o Dirty Projectors. Que lindo. Ai, amei. Bom, seguindo aqui, eu lembro eu jovenzinha. Nossa, quando é isso? Deixa eu ver o ano, que agora me fugiu a mente. Ai, tô ficando velha, né? A gente vai ficando... As coisas vão perdendo um pouco, né, a cor. Nossa, caralho, 2011. Lembro eu de ouvir em 2011 uma banducha, que é aquela coisa, né, que a NME ficava prometendo sempre. O Nove Strokes, Nove Strokes, Nove Strokes. E no caso era The Vaccines com Wrecking Bar, Ra Ra Ra. Eu amo essa música. É um grito ali, indie punk, muito bafo. A música tem 1 minuto e 22. Que delícia, que urgência, né, que essa música traz. Não sabia nem que eu precisava dela na época. E eu gosto muito, eu amo esse álbum do Vaccines, né, o What Did You Expect From The Vaccines. A gente já falou aqui dele em algumas oportunidades. Nossa, eu amo demais. Mas essa música já começa o álbum, sabe? Eu acho que já traz a Eram tônica. tempos mais simples, sabe? A gente Ai. fazia um teste do BuzzFeed, a gente esperava um novo episódio de Girls na HBO. Era isso, sabe? Você fazia uma trends ali num grupo de Facebook. A vida era simples. A gente se arriscava em comer miojo. Era bom demais. É isso, gente. Que saudade. Amigo. Mas a gente tem que mais parcimônia, né? Porque, né? Não, é uma coisa, é tipo droga, eu como de vez em quando só. De vez em quando, então. Parcimônia. Mas miojo, se você quiser me patrocinar, eu aceito. Eu adoro miojos, tô sempre experimentando novos sabores, então... Bom, pra limpar o paladar um pouco, eu vou de Pescado Rabioso com Por. Música que tá no Artaud, disco dele de 73. Pescado Rabioso é o projeto, né, do Spinetta. Maravilhosíssimo, esse disco é impressionante. Eu iria com Todas las hojas son del vento, que é a primeira, mas tem mais de 2 minutos, então eu escolhi outra. Tá Tem muito 1 minuto e 39. Renan hoje, né? Esse é o disco esquisito, né, do formato do formato esquisito. Capa verde. Essa música é meio, sei lá, meio surrealista, assim, ela fica falando meio várias Quanto tempo palavras. 1 minuto e 39. Só que a parte instrumental é, tipo, lindíssima, assim, é um violão junto com a voz do Spinetta. Enfim, é um negócio, sei lá, meio encantador, assim, tipo, te coloca no estado do disco, assim, que é maravilhosíssimo também. Se não ouviram, ouçam esse disco, que é uma preciosidade. Tudo. Pra minha próxima, eu vou pra um disco que é repleto de boas canções. A autora desse álbum, infelizmente, largou a carreira artística pra vender calcinha e perfume.
Mas ela deixou uma marca nesse disco, estou falando de Rihanna com Anti e mais especificamente a música Higher. Ela tem 2 minutos e 1 segundo e ela é uma música que fala sobre você estar com uma pessoa que faz você ficar simplesmente chapado de tão delicioso que ela é. Ela fala, cara, eu já bebi, já fumei, mas você me faz ficar alta demais, você me deixa drogadaça com seus beijos, com sua carícia. E é uma música que a voz da Rihanna tá absurda, aquela parte que ela You make me high. Obviamente ela canta muito melhor que eu, mas Certo, enfim, você percebeu. uma música lindíssima, lindíssima, lindíssima. Bom, eu vou seguir aqui faca na bota, porque eu vou com um cover que eu gosto muito, que é a versão do Sepultura pra Polícia, dos Titãs. Ai, eu amo! Era uma coisa que eu assistia Muito muito, foda. era uma coisa que eu assistia muito na MTV. Essa versão tem 1 minuto e 46 segundos. Ela foi relançada como Eu um amei. extra ali do Chaos AD. Chaos AD, aliás, tem outra música curtinha maravilhosa do Sepultura que é Biotech's Godzilla. Também é muito bom. Mas eu gosto muito de Polícia, essa música dos Titãs. É uma música que causou até polêmica dentro dos próprios Titãs, que alguns deles achavam, tipo assim, a gente não tá pesando o clima? Não estamos! E vamos reclamar, e se reclamar a gente vai pesar mais. E aí o Sepultura foi lá e fez o que? Pesou mais. E é isso que é perfeito. Ai, ai. Tá. Bom, aqui uma banda que... Gente, eu não sei o que acontece comigo, porque era pra eu ser muito, 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 muito fã. Mas eu ainda não... É uma coisa. Eu gosto de singles, tudo certo, mas The Smiths tá aí uma banda que eu não consigo embarcar em álbuns, Ai, sabe eu assim? amo. Eu sei, amigo. Acho que talvez você precisa fazer não sei, me ensinar. Ouve esse primeiro, vai nessa Amiga, começa pelo último. Eu acho que o último é mais a tua cara. É um British então, que eu sei que você vai caralho, gostar. cara, eu não consigo embarcar em álbum inteiro do Smiths. Mas enfim, mas eu gosto de várias músicas, claro, obviamente. E uma das que eu mais gosto é uma tristeza, né? Que é Please, Please, Please Let Me Get Me What I Want, que eu acho maravilhosíssima. Essa música tá na trilha sonora até de filmes que eu amo, que é Pretty in Pink, no caso, e Never Been Kissed. Então, assim, eu acho um bafo, eu acho essa música linda e tem acho que 1 minuto e 50 de duração. É isso. É uma das curtinhas que eu gosto muito e é de uma banda que eu não sou, assim, muito, muito fã. É isso, acho que tá bom, né? Tá bom. Ela é um single, mas ela também está na coletânea Hatful of Hollow, de 1983. Sim, ela é um B-side de um single. Uhum. Eles têm sides maravilhosas esse Uhum. porque tudo que eles fizeram é muito bom. Ai, que ódio do coisa. Cara, é porque é tudo muito bom. Você pega todas as coletâneas. Tem então. muita coisa boa. Se fuder, eles eram muito bons. Ui. É um que pra mim transcende o cancelamento. Eu só Não, eu ignoro. continuo ouvindo. Pra mim, o Smiths é uma coisa. Agora, o Morrison Morrison eu solo, não ouço. Exatamente, não ouço. exatamente. Não ouço. Eu compenso com outros cancelamentos. Pra mim, a próxima eu quero falar de uma banda que não foi cancelada, mas não existe mais, pelo menos não do jeito que a gente conhecia, que é New Jeans. Lá em 2023, Verdade. elas lançaram Super Shy, e aí, Melhor música. além dessa, né, que tem 2 minutos e 34, elas lançaram uma música chamada New Jeans, que tem 1 minuto e 48. Eu adoro. Muito Sim, é muito boa. Putz. É muito, muito boa. E acho que é isso, assim, essas duas músicas juntas já dizem muito que é o grupo, assim, dessa coisa de um K-pop, sei lá, meio hyperpop das ideias, assim, de amalgamar muita coisa e de apresentar tudo de uma maneira meio maluca, mas onde tudo faz sentido, assim, as minas cantam pra caralho. Eu não sei o que vai ser da banda daqui pra frente, elas tentaram mudar de Cara, nome e tudo minhas, mais. Não vai minhas- ser, não vai acabou. embarcar. Elas estão fodidas com coisa Elas não têm direito da a gravadora nada. lá. É. Elas estão fodidas. Elas estão presas lá nas tramóias lá da indústria do K-pop. Então é uma pena, porque era realmente muito divertido, assim. Era que eu gostava também. Enfim, é isso. New Jeans dá New Jeans. Boa. Esse ano a gente comemora 10 anos de lançamento da coletânea Product, que foi o trabalho que apresentou o Sophie para uma parcela ainda maior do público. E entre as canções que a gente tem dentro desse álbum coletânea, nós temos Lemonade, que foi justamente a canção que me apresentou o trabalho da Sophie. Lemonade.
É bem assim, com essa voz deliciosa que vocês acabaram de ouvir, inclusive. Só que com efeitos, obviamente. E, Toda cara, essa distorcida. música, ela é fantástica. Pra mim, ela é uma aula de produção de o que é o hiperpop, o que seria a obra da Sophie pelos próximos anos. Nessa época, a gente não sabia quem era a Sophie. A Sim, gente era um não mistério. sabia se era um homem, mulher, quem que era. Se a pessoa que tava na imagem de capa Depois a gente descobriu que era um verdadeira Sophie. anjo. Ai, que lindo. Exato. E essa música tem 1 minuto e 58 e pra mim, assim, é a síntese de tudo o que seria feito na PC Music, pela Charli XCX e pela própria Sophie nos anos seguintes. Assim, aulas, palestras, MBAs e aprofundamentos teóricos aqui. Tudo de bom. E já que você falou em anjo, eu vou seguir nesse caminho Você quem abençoado. falou aí antes. Não, você falou a Sophie um anjo. Eu vou seguir nesse Você quer dizer caminho de Robson pessoas... Anjo? Qual a música dele? Não, de pessoas abençoadas. E eu vou com Maria Bethânia, porque a última música do disco Amber, de 1996, que é um dos meus discos preferidos da Bethânia, tem apenas 1 minuto e 57 e se chama Brisa. É uma versão musicada de um poema do Manuel Bandeira. E basicamente os primeiros 30 segundos da faixa são a voz da Maria Bethânia a capela. E aí depois entra só um violão arranjado pelo Jaime Allen. E é assim, tipo, beleza, poder, luxo. Você ama o Brasil porque você ouviu esta canção. É tipo 1 minuto e 57 pra te provar porque o Brasil é o maioral, porque o Brasil é foda. Porque é tipo assim, a Bethânia cantando Manuel Bandeira, uma das coisas mais lindas que poderia fechar um disco. Então, Brisa da Maria Bethânia. Que beleza, hein? Vamos lá. Seguindo aqui. Eu acho que eu vou com Ramones. Com Juriza Ai, a Punk. funk. Nós somos roqueirinhas, nós de roqueiras vamos arrasar. Nós somos garotas e usamos camisetas do Ramones. Fala 3 músicas aí do Ramones, se você conhece. Ai, que raiva. Então, mas essa É eu só amo você muito. colocar I wanna be alguma coisa. Alguma coisa. É. É isso. Não, mas Juriza Punk eu acho um bafo, assim. Então, acho que é por isso que eu escolho esta. Ai, eu adoro Juriza Punk. Pô, pra mim a próxima eu vou com um disco que quase todas mal passam dos 2 minutos. Que é Samba Esquema Novo, do Jorge Ben. Disco dele de 63, estreia Verdade. dele. Mas pra minha escolha mesmo, eu vou com Balança Pema, que mais pra frente, muito mais pra frente, ganhou outra versão pela Marissa Mount. Eu acho que até eu descobri essa música por causa dela. E falava mal dela ainda. Fala mal. Pois é, mas eu fui convertido Merecia, por vocês. desfazia dela. Fui no Que show, coisa, né? foi lindo. O bife vira, né? Mas enfim, Vem Morena Vem também tem menos de 2 minutos, com 1,57, mas Balança Pema é um ótimo samba. Rosa Menina Rosa tem 2 minutos e 13 e é perfeito também. Então, mas tava acima, né, do Do corte. O Kleber né? inventou esse corte de 2 minutos, ele mesmo trouxe músicas com 2 minutos exato. e 5 segundos. Que eu... Pois é, eu Falsa. respeitei as regras, dessa vez eu respeitei, A tá? gente também. Uhum. É muito fácil fazer a regra quando você não cumpre a regra, né, Luciana? Quero ver cumprir a regra. sendo Eu acho que, atacado acho que é um aqui. conceito punk também de quebrar a regra, então eu vou ter que apoiar o escudo punk. Então é verdade. Então hoje a gente tá com ele. Acho que quebrar as regras é um conceito bem punk. É porque se eu tivesse colocado 2 minutos e 5, era a cara do Nick trazer alguma coisa tipo 2 e muito 50, fácil sabe? falar. É muito fácil falar, quero ver falar. Não, tudo bem. Falou que a regra minha foi cara, mas ótima, quem velho. tá quebrando a regra é você. Toma aí. Porque eu sou assim. Mas é rebeldinho, professor. hoje é punk. Hoje tá de roupa preta, camiseta meio rasgada suja. Eu nem tomei banho pra gravar hoje. Vai lá, Kleber. Eu não sou punk, hoje eu estou pós-punk e eu vou com uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos. Eu vou com Wire e eles têm uma música que se chama Bafo! Another the Letter. Ela tem, olha só, Isadora Almeida, 1 minuto e 7 segundos. Então estou nas Delícia. regras aqui. Ela faz parte do Chairs Missing de 1978, que é um dos meus discos favoritos deles. Inclusive, essa fase inicial do Wire ali, do Pink Flag e tudo Muito mais, é maravilhoso. Assim, é uma sequência de discos que pra mim são impecáveis. E o Chairs Missing em especial, assim, é um dos meus favoritos. Bom, eu não sou punk, eu sou queer punk. Nós estamos aqui para fazer o hardcore punk gay again. E por isso eu vou com uma banda brasileira que durou pouquíssimo tempo, mas que fez história para 3 gays no Brasil. Era uma mas banda já tá bom, chamada... ué. Era uma banda chamada Teu Pai Já Sabe. Era uma banda de hardcore
queercore, né? Gente. E eles lançaram 2 EPzinhos só. Um se chamava Blasfêmia Pouca é Bobagem e o outro chama Agora Sabe. E aí, nesse EPzinho Agora Sabe, eles têm uma faixa que se chama Punk Também é Pra Viado e dura 1 minuto e 32 segundos. Gente, que maravilhoso! E acho que ela diz muito o que eu quis trazer hoje nas mensagens. Tudo de bom. Eu adorava. Esses tempos eles fizeram tipo um relembrando especial, lançaram uma camisetinha pra gente matar a saudade, mas foi isso, eles não existem mais, mas marcou gerações. Que tudo, amei. Bom, eu vou trazer aqui, eu vou pro limite, eu vou pras cabeças, eu vou trazer uma música que tem 17 segundos. Tem punk japonês com as maravilhosas da Autobook Beaver. Amo essa Ai, banda. tudo. A faixa se chama Last Shopping After Show, que termina o álbum Super Champion. Ai, gente, é muito diva! É muito bom. Elas já começam faquinha na bota, looks cor-de-rosa, elas são tudo. Muito bom. Boa, pra minha próxima eu vou trazer aqui uma música de um disco que o Kleber amou do ano passado, que é o What's Wrong with New York, do The Dare. Ai, tudo! A música Girls. Tem 1 minuto e 59, foi um dos grandes singles ali que ele lançou, acho que em 2022 ainda. Divertidíssima, um grande representante do indie toro na sleaze. pista. Eu toro na pista essa. Do indie sem vergonha de copiar os outros indie que já veio antes. Mas é maravilhosíssimo. Pra minha próxima, eu vou com uma canção, uma das canções mais bonitas que eu ouvi lá em 2023, porque ela faz parte do segundo álbum do Matheus Fazendo Rock, e é Pôr do Sol Marrom. É uma canção que eu sei que emocionou a mim e o Renan, até quando a gente entrevistou o Matheus Por Trás do Disco. É uma faixa que é basicamente voz, violão e assovios ali, canção lindíssima e que destaca esse papel do Matheus como compositor, e um dos melhores que a gente tem atualmente. Bom, pra minha próxima dica, eu vou com uma cantora que eu achei que algum de vocês ia trazer. Porque eu entendo que ela é a rainha das músicas curtinhas, deliciosas, gostosas. My name is Pink, Marina, nice to meet you. Yes, Pink Panthers, a nossa rainha das Era a músicas de próxima da 2 minha minutinhos. Verdade. Mas agora eu roubei, que essa é das gays, Tá tudo anos bem. 2000. E It's so eu sei que illegal. ela tem muitas musiquinhas de menos de 2 minutos, mas nessa aqui eu roubei e peguei uma música de 2 minutos e 4 segundos. Porque eu acho um encontro de absurdo. xoxotas poderoso, que é Pink Panthers feat. Kelela em Bury Me. Ai, tudo. Tá no Nossa, disco sim. Heaven Knows. Eu acho esse encontro assim, podre de chique. As minhas duas estéticas dos anos 2000. Um dia eu estou evangélica, outro dia eu estou putona. E as duas juntas numa só. É isso. A faixa que eu iria escolher é I Must Apologize, do To Hell With It, que é muito boa também. Muito bom. Tá, agora chega de palhaçada e vamos para rock. Vamos para Smashing Pumpkins. Vamos Existe para... música curta do Smashing Pumpkins? Sweet Sweets. Aham. Ali no finalzinho do Siamese Dream, depois de Silver Fuck, que tem 1 milhão de minutos, aí vem Sweet Sweet com 1:39. Olha que bafo. E termina Olha com só. Luna. Revisitei muito, né? Depois que teve o show. Quer dizer, antes que teve o show aqui. E aí eu lembro que eu fiquei muito focada nesse final, assim, do álbum. Tipo, eu gosto muito dessas últimas faixas. E aí eu lembrei, falei, nossa, é verdade. Vamos provar aqui que o rock também faz música bem básica, curta. E é isso. Chique. Bom, pra não dizerem que não fui roqueiro nesse programa, eu quero E que não trazer falou o das Pop flores. Cabecinha, do E da- Sofia Chablau e O Menor Me Pergunte Ai, Tempo. tava na minha lista. Ai, Tava na minha tudo, lista. arrasou. Eu amo. Então coloquem Nossa, os dois gente. a cabecinha. Pra compensar, já que é curto, né? Gente, que É. absurdo. É a música de abertura Muito do primeiro baixaria. disco deles e é maravilhosa, assim, acho que de novo já põe o ouvinte onde tem que ser colocado pra essa maluquice que vai ser esses próximos 22 minutos. Eu não lembrava que esse disco era tão curto, mas é tão potente, tão diferente, tão bom. Maravilhoso. Ai, não. Maravilhoso. Ai, que delícia. Curto e potente. Vai lá, Kleber.
Já que estamos falando de rock aqui, eu vou com uma banda que vai tocar no Brasil em breve aqui, vem para São Paulo no dia antes do Balaclava Fest. Estou falando de Cap'n Jazz com a música Oh Messy Life, musiqueta ali de 2 minutos e 3 segundos, faz parte da coletânea Analfabeta Politology de 1998, um dos grandes discos do emo, do real emo, do indie, do screamo, uma coisa berradíssima em alguns momentos. Até. Do math rock, do jazz, da bossa nova, do sertanejo universitário, o que você quiser. Cabe tudo nesse disco. Ai, que delícia. E essa música eu acho que é uma síntese da potência criativa do Cap'n Jazz, assim. Voz berrada, guitarrada lá arregaçando tudo. Então, taca o play aí que é muito boa. Eu tinha colocado In The Clear na minha listinha, que também é outra berraria boa demais. Depois que o Kleber arregaçou tudo, eu vou fechar aqui, porque a gente tá chegando à nossa reta final. E não nem vai costurar, mas vai acalmar os corações, curar a partir da beleza. Então, eu vou com uma banda que constrói cenários, universos e ambiências únicas, e às vezes faz isso com faixas de 1 minuto, 50 segundos, 30 segundos, e às vezes as faixas têm 8, 10 minutos, tanto faz, ela cria, ela constrói. E aí eu fiquei muito na dúvida do que escolher, mas eu escolhi a faixa que abre um dos discos mais bonitos do Boards of Canada, que é o Music Has the Right to Children. E eu escolhi Wildlife Analysis, porque eu acho que é 1 minuto e 15 que nos apresenta esse universo quase onírico do Boards of Canada e nos coloca dentro desse disco de uma forma extremamente única. Eu acho o Boards of Canada uma das coisas mais lindas desse mundo, sou completamente apaixonado pelo trabalho deles e acho que esse disco é tipo aulas e aulas. Perfeito, Tudo. amiga. Eu vou fechar com os papais do hardcore. Eu vou com Bad Brains, com uma faixinha. Ai, que bafo! Tudo. Bafo. Vou com uma faixinha do Bad Brains de 82. Acho que é uma das mais famosas, Pay to Come. Eu acho um bafo Bad Brains. Eu gosto muito desse álbum. Eu acho que é, tipo assim, parar pra pensar. Quando foi feito, gente, como eles eram incríveis, não? Faz muito tempo. É muito. Esse é o ponto. Obrigada, amigo. Não tava conseguindo Eles expressar estavam no esse ano sentimento. 4000. Exato, 4 galera mil. tava Exatamente. Caceta, caras. Muito foda. É isso. Bom, já que esse é um programa punk sobre quebrar regras, Lá vem. Uma Faroeste música de Caboclo. isso que eu ia falar. Uma música de 8 minutos e foda-se. não, eu vou escolher Chicken Teriyaki da Rosalía, que tem 2 minutos e 2 segundos. Eu acho Olha! maravilhosa essa música. Eu gosto. Gastar 2 segundos pra essa música, né? Foda, né? Mas tudo bem. Não Motomami é um dos meus discos ali de 2022 e essa música é bem emblemática de tudo que ela é meio seca, meio esquisitinha e tal, mas não sei, ela diz tudo que esse disco tem a oferecer. Boa. Pra fechar aqui essa lista, eu vou com uma brasilidade, porque a gente falou muito sobre o tempo hoje, e é sempre bom reforçar que ele não vai mais voltar. E eu estou trazendo Tim Bernardes com Ela Não Vai Mais Voltar, é uma das canções do Recomeçar. Ela tem incríveis 1 minuto e 29 segundos, então estou aqui dentro das regras do jogo. Canção lindíssima, mais uma dessas músicas devastadoras do Tim Bernardes dentro desse álbum. Tem um arranjo de cordas absurdo, assim. Nossa, é boa demais. A letra é bem curtinha mesmo, assim, são 5, 6 versos ali. E eu acho que destaca muito a força criativa do Tim Bernardes dentro desse disco todo de maneira geral. Acho que são várias canções lindíssimas. E então encerro aqui a minha lista de um jeito nada punk com essa canção devastadora. Comentários aqui, ó, dos nossos ouvintes ao vivo. O Rodrigo Berg falou: um som curtinho que eu gosto é o Disciples do Tame Impala, perfeitinha. E aí o Leonel Moura respondeu: Nangs também, ambas têm 1 minuto e 48 segundos. O Vinícius Correia falou aqui, ó: uma das minhas prediletas é Tears in the Typing Pool do Broadcast, uma das mais simples, porém mais tocantes do Tender Button, sim. E o Rodrigo Berg falou também aqui, ó: com 43 segundos o Sgt. Pepper foi decapitado do Pelado, sim, é uma delicinha, muito verdade. divertida, ótima.
Ótima música. E o Francisco Bronze que falou aqui, ó, Colorado com Golden Vessel. Começou e já acabou. É assim, tem gente que é assim. E você que está ouvindo, qual faixa curtinha você é apaixonado? Conta pra gente lá no nosso Instagram ou no Spotify na edição desse programa, que a gente lê o seu comentário na próxima edição. Certo, meus amigos curtinhos? Certíssimo. Certo. Vamos pro próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. What does every USAA member have in common? Family. We're one big family who supports the military community and their eligible families. And if you, your parent, or spouse served, you could join our family and save big on auto insurance. Visit USAA.com/join today to check your eligibility. Membership eligibility and product restrictions apply and are subject to change. USAA means United Services Automobile Association and its affiliates, San Antonio, Texas. Começando o nosso segundo bloco, não paro de ouvir. Nick, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente dá dicas de coisas recentes que a gente não para de ouvir. E o que você traz? E essa semana tô fraquinho de dicas. Tô só com 2. Nossa, teve tanta coisa essa semana, tá louco. Eu não consegui ouvir muita coisa também, não. A primeira dica é o Valfredo em Busca de Simbiose, com Iridescência, a música nova dele. É muito bom. Valfredo em Busca de Simbiose é o projeto do Lou Alves, né? Ele lançou em 2022 Selfie, que é um disco que a gente gosta bastante aqui. Tem edição do Por Trás do Disco. Temos edição, foi um papo muito legal. E acho que continua na mesma vibe de sempre dele, assim, esse pop psicodélico, reflexivo e tal, com umas letras muito bonitas, assim, vale muito a pena. E faz parte do álbum Mágico e Magético Circular, que sai agora no segundo semestre pela Balaclava Records e marca o início de uma nova fase na carreira do Lou, porque além dele, a banda agora conta com o Will Lopes, que também tem um Por Trás do Disco com ele, tem o Dizzy Vargas, que é um dos integrantes da Pluma, e o João Lopes na bateria. Então ele deu uma expandida nesse universo que antes era mais solo. Só ele, né? Sim, bom demais. A próxima de quem aqui é a Nilo Feriania com Dancing Shoes. A gente já tinha falado né, que ela ia lançar um EPzinho. Muito bom, ouvi hoje. Ela já tinha lançado algumas faixas e acho que continua nessa mesma vibe, assim, é algo a parte do My Method Actor, né? Acho que vai pra campos diferentes ali desse disco que ela... Não, é parte do mesmo universo, são canções que ela compôs na mesma época, mas ela não... Mas esteticamente é diferente, é outra coisa, é isso que eu quero falar. Mesma coisa, eu acho. Bom, cada um sente Fica bate de um jeito, mas eu ouvi hoje, eu achei que... como pode dizer? Acho que segue ali, mas eu achei um pouquinho mais a célula roqueirinha de The Dealer, sabe assim? Tipo, eu achei que algumas... São 4 faixas, né? Uhum. 2 são mais afiadinhas e outras 2 são um pouco mais do Method Actor. Eu senti isso, não sei. Mas eu gostei bastante também. Tava aqui nas minhas dicuchas. Enfim, são 4 musiquinhas, é bem rapidinho, vale muito a pena pra quem gosta da Nilufer. E é isso, amiga. Muito bom. Bom, gente, eu, no caso, eu ouvi o Dancing Shoes, da Nilufer. Eu ouvi o álbum da Lorde. Eu não sei. Não bateu muito, mas acho 1000 vezes melhor que o Solar Power. Tipo, inegável, assim. Gosto dessa fase nova dela. E, tipo, ela se entendendo, ela colocando pra jogo quem ela é, uma garota mais decidida. Gosto muito, né, da parte visual que a gente já falou aqui no programa. E enfim, mas não bateu muito, assim, para mim, não. Uma música que bateu bastante para mim é uma música chamada Quiet Life. É música nova do Shame. Lembrou muito Vaccines. Tipo assim, uma música boa da época que o Vaccines era grande. A gente sabe não assim? falou sobre essa música já? A gente falou do Cutthroat. Não, a gente falou Cutthroat. Tá bom. Essa Quiet Life eu ouvi hoje, o dia que a gente está gravando porque não saiu podcast. Isso. Tá. Eu ouvi hoje num programa de rádio britânico, que foi a primeira vez que tocou. E essa música sai amanhã, então para vocês que estão ouvindo o podcast, a música já está
no ar com o clipe. E eu gostei bastante. Ela é mais... É isso, tipo, me lembrou muito, assim, o Vaccines. Do começo, assim, tipo, gostei bastante. E acho que é isso. Boa. E você, Kleber Fak? Bastantes coisas aqui, vou falar por mim e pelo Eita. Renan, que como vocês já devem ter percebido, não pôde participar desse bloco. Foi abduzido. A bolsa dele estourou. O nenê vai nascer nesse momento. Vamos lá, vou começar pelos singles. Katy B voltou com Avalanche. Nossa! É um retorno dela ao UK Garage. É uma música muito boa. Grita, sei lá, 2010, Pistona. 2011. Grita On a Mission, que é o disco de estreia dela. Eu sei que o Renanzinho gosta, então está maravilhoso. Matheus fazendo rock, lançou Melô do Sossego. Ela faz parte do próximo álbum de estúdio dele, o sucessor do Jesus Não Voltará, que a gente gostou muito por aqui. Ele é um soul psicodélico com teclados do Fernando Catatal, que é um dos coprodutores da faixa, junto com o Rafael Ramos. Sigo ansioso para esse disco. Quem lançou música inédita também é o Rico Dalazan. Ele lançou o Dilema. É uma música que transita entre o pop, o funk e a música eletrônica. Tem produção do queridíssimo Pedro com o DJ Luquinhas. Eu acho que é uma música que mostra esse lado mais acessível do Rico. E por último, nos singles, Ethel Kane com Fuck Me Eyes. Faz parte do próximo álbum de estúdio que ela lança em agosto, que é o Willoughby Tucker, I Will Always Love You. Sai no dia 8/8 pelo selo Daughters of Cain. E por último, minha amiga Isadora, achei que você fosse trazer isso, que é o Shelby, projeto paralelo da Clairo, que lançou duas musiquetas novas. Cross Your Mind Bonitinho. e Heartwell. Bem gostosinho, assim. Ela lançou duas músicas lá em 2020, durante a pandemia. Eu vi que saiu, mas não ouvi. Criou-se toda uma expectativa de que seria alguma coisa, e aí ela volta com esse projeto que é feito junto em parceria com o Cloud, que é aquele cantor e compositor também, e mais dois amigos da Clairo. Muito bom. Vamos pros discos. Loop de Loop com Amor. Ouviu, Isadora, ou não conseguiu? Não, preciso ouvir. O disco anterior a gente gostou muito, principalmente a Isa aqui, com um tijolo com seu nome. Era um disco de 24 faixas, todas ali na linha de 1 a 2 minutos. E esse disco tem apenas 4 músicas, mas todas elas têm mais de 9 minutos de duração. Eu acho que ali no meio dá aquela inchadinha na barriga, assim, você sente aquele peso, mas eu acho que é um disco excelente. Eu acho que o disco, como o próprio nome diz, explora essa temática do amor, só que cada canção explora diferentes perspectivas, cada música é assumida por um dos integrantes da banda e traz reflexões sobre o amor, sobre términos, sobre recomeços, sobre afeto, sobre saudade. Eu acho que é um disco bem denso. Eu já havia comentado sobre Redenção, 3 Gatos e um Cachorro, que foi a música que eles escolheram para apresentar esse disco, mas gostei muito de Vermelho, que é cantada pelo Jonathan Tadeu, e gostei muito do próprio Victor Brauer, que é Se Nosso Nome Fosse um Verbo, em que você acaba meio uivando ali nessa canção. Tô ansioso para ver ao vivo, acho que tem tudo para ser um dos grandes discos do ano aqui. Seguindo nos lançamentos, o De Silvestre, produtor de funk que a gente gosta muito aqui, lançou O Que as Mulheres Querem. É um disco muito curto, 9 faixetas. É um disco bem mais direto, bem mais focado na eletrônica. O funk vem muito mais trabalhado nesse conceito de música eletrônica. Eu acho que você vai adorar, Isa. É bem pista, batidão, sujo, direto. Tô pra e, de ouvir. novo, faixas curtinhas, 1 minuto, 2 minutos ali. Boa. Acho que o disco tem 20, não sei se chega a 20 minutos ali, é bem rapidão. Wavezinho é um projeto que o Renan me apresentou, é um projeto do Antônio Braga, que é um produtor de Fortaleza, no Ceará, mas que é radicado aqui em São Paulo, e ele lançou esse disco que se chama Calor com K. Cara, é um dos discos mais legais que eu vi esse ano de música eletrônica. Ele brinca muito com essa questão do funk, mas ele leva para outras perspectivas de pista. Tem participação da Clementão, tem participação da Mia Bedgal, transita ali pelo breakbeat, pelo house, pelo garage, tem muito de elemento de música latina. Eu acho que é um disco bem classudo e que eu quero muito ver na pista como funciona, que eu fiquei bem encantado com esse disco.
Quem lançou o novo álbum também é a Carla Boregas e a Ana Helena Toku com Fronte Violeta. Eu já falei da Carla Boregas quando ela lançou o Pena ao Mar, lá em 2023, que é um disco de ambiente, drone que eu gosto bastante. E elas lançaram esse álbum pelo selo Other People, do Nicolas Jar. Inclusive, o Nicolas Jar assina a comixagem desse disco. Então você que gosta de uma música mais experimental, cabeçuda, esse disco tá lindíssimo, combina tanto questões eletrônicas quanto captação de campo, texturas e os usos das vozes das duas artistas ali. Eu achei muito legal. Eu acho que pro campo da música experimental um dos discos mais legais desse ano. O Going Linguini, que a gente já vem falando já nas últimas semanas, finalmente lançou Coletânea Good Times. Não é um disco, não é um EP, não é uma mixtape, é uma coletânea. E é uma coletânea com uma atmosfera de música romântica. Sabe quando você sintonizava assim no sábado à noite, aquelas músicas com traduções simultâneas ali? É essa atmosfera ali, é pra você ouvir dando beijinhos, cozinhando a dois ali, dando uns beijos na boca. Trabalho muito lindo dos dois. Esse eu gostei mais que o anterior. Eu achei, tipo, a vibe assim, é muito boa de ouvir, é muito divertido. Você é um romântico, Nick. Você gosta de usar calcinha. E pra fechar aqui, ó, é a parceria do Serrone, produtor francês de Italo Disco, com Christine and the Queens. Ah, esse é muito bom. Lançou Catching Feelings. São 3 faixas inéditas e um remix muito bom. Eu fiquei bem surpreso, assim, eu acho que esse casamento dos dois funcionou muito, muito, muito bem. Introducing the new Volvo XC90 with 7-seat versatility, Google built-in, and advanced safety features for all your precious cargo. The new Volvo XC90, designed for life. Visit volvocars.com/US to learn more. Combina bem, muito bom. Muito bom. Vamos para o nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Chegamos no nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Kleber Fak, o que é esse bloco? Qualquer coisa, aquilo que o seu coração mandar, coisas pra provar, sentir, enfiar, ouvir, compartilhar, tudo. E o que seu coração manda? A nossa Hoje eu vou dividir, conjunta. eu e a Dick aqui da Isa, nós vamos se compartilhar, porque nós dois, eu consegui fazer a Isa assistir um filme de terror, isso pra mim é uma vitória. Sim. Estamos falando de Sinners, ou Pecadores, como ficou aqui no Brasil, é o novo filme do Ryan Coogler, ele estreou já há alguns meses no cinema, agora chegou ao Max e às plataformas de vídeo para quem quiser alugar. Ryan Coogler, diretor de Fruitvale Station, de Creed, de Pantera Negra, e ele a vida inteira ele foi muito fascinado por filmes de terror, mas assim, os caminhos da indústria o levaram para outras coisas mais comerciais, e ele volta com esse filme. Eu vou trazer aqui a sinopse, Isadora, para a gente ler aqui para os nossos ouvintes. Em 1932, os gêmeos Smoke e Stack retornam ao Mississippi. Ambos são interpretados pelo Michael B. Jordan em dose dupla, um homem delicioso ali, após anos trabalhando para a máfia de Chicago. Com dinheiro roubado, compram um antigo moinho para transformá-los em um bar voltado à comunidade negra local. Ao lado do primo e músico Sammy e outros aliados enfrentam o racismo e tensões familiares, enquanto a música começa a revelar forças invisíveis. Minha amiga Isadora Almeida, você que não é do universo do horror, o que você achou desse filme? Achei muito bom. Eu acho que horror, quando é usado de forma, como posso dizer... com parcimônia, política, né? É política. E política, claro. Não, é que o que eu tava falando é que eu não gosto muito de... não sei explicar, tipo, filme de terror que fica dando... Você não gosta de do jumpscare, né? Jumpscare. Tipo, e fica... Sabe assim, aquele... tipo, meio que dá um susto, assim, sabe? Tipo, eu não gosto muito. Enfim, esse é interessante, a forma, assim, tipo, é uma loucura muito louca, e aí mistura... Também, eu gosto, tipo, mistura lenda, mistura religião, mistura crenças, culturas diferentes. Eu gostei muito, assim, de como é criado também a tensão ali, né? De como vai escalando as coisas. Não sei, eu achei interessante, mesmo que seja meio... escrachadão em algumas horas, né? Tipo, nossa, mas eu adoro isso, esse tom de equilíbrio do horror com o humor, sabe, dentro do filme. Então, eu gosto muito disso. Exato, mas eu acho que é exatamente isso. Mas eu ia falar que eu acho que
não sei, ficou na medida, assim, porque é meio tosqueira, assim, mas ao mesmo tempo é interessante. Não sei, eu gostei bastante desse filme. Eu acho que tem acima uma de das tudo, cenas... a relação com a música, né? Eu acho que é o grande... Absurdo, porque ele se passa em absurdo. 32. Só um detalhe, o menino que faz o Sammy, ele não sabia tocar violão. Ele fez 2 meses de curso pra aprender a tocar violão pra esse filme. Foda. Ele é cantor de musical. E tem uma coisa que eu acho muito fascinante nesse filme, é porque, assim, a gente não ouve ele cantando no começo do filme. Quando ele canta a primeira vez, você fala assim, meu Deus, Absurdo. que voz é essa? E eu acho que aquela cena que eles exploram da música, né? E aí vai pra falar de ancestralidade e afrofuturismo dentro de uma mesma cena. E vai falar sobre cultura asiática, que também foi um outro povo que foi ostracizado dentro da sociedade norte-americana. Essa cena pra mim é ouro, assim, o filme inteiro pra mim vale só por essa cena, assim, pra mim. E você me falou uma coisa que eu achei muito certeira, que você falou, podia cair num clichê tão fácil, podia ser a coisa mais brega, e não é inteligente, é muito bem filmada essa cena, né? Sim, eu acho que é isso, assim, eu tava esperando, né, como que ia crescer essa cena, como que ela ia desenrolar e tal. E aí eu fiquei, eu tava meio, ai, será que eles vão ferrar agora aqui? Tipo, porque o filme tá legal. Elegante. E aí, cara, muito legal, muito inteligente, assim. E é isso, eu acho que uma pena esse filme ter sido vendido como um filme de terror e não um filme sobre música. Sabe assim? Porque eu acho que ele é... Mas ele fez sucesso, amiga. Ele é campeão de bilheteria nos Estados Unidos esse ano. Sim, ele sim, foi mas muito tô bem, dizendo, assim. eu não vi meus amigos que gostam de música falando desse filme Entendi. sobre o viés de música, entende? Entendi. Tipo, eu acho que é um tema bem central na história, assim. Claro que é horror. mas tem terror uma vende outra... muito mais que música, né, amiga? Exato. Não, mas o meu ponto é, ele não foi vendido nem pra ninguém, assim, nem pra, sei lá, tipo, a Pitchfork falando sobre o filme, Stereogum falando sobre... Sabe assim, tipo, eu não vi veículos de música falando sobre esse filme. E eu acho que... Amiga, só uma correção, a Pitchfork fez uma matéria falando muito bem desse filme. Ah, tá, que bom. Ah, então é que não chegou pra mim. Só o texto deles aqui, ó. O título é Finally, a Transcendental Southern Gothic Vampire Music Blockbuster. Ah, é perfeito. Então é isso. Tipo, Desculpe, a imprensa eu abraçou e, inclusive, isso. ele vem sendo cotado como o grande favorito ao Oscar de 2026 já. Eu acho que talvez Jura? só no Brasil a galera não abraçou muito, assim. Eu não vi tanta Não, gente... ele foi... Não, ele foi ficou em super primeiro bem lugar de no Brasil bilheteria. também. Que O massa. meu ponto Bom. é que eu não tinha chegado pra mim que era um filme de música, entendeu? Porque senão eu teria visto antes. O Kleber que falou, amiga, assista porque você vai adorar. Porque eu acho que ele é multigêneros. Ele traz a música, traz a comédia, traz o horror, ele traz a ação, traz a questão racial, política, assim. Pra mim é um filme muito completo, assim. E é de um diretor que vinha sendo sugado pelos estúdios. Ele foi pro universo da Marvel ali com Pantera Negra. E aí ele volta pra esse cinema que, inclusive, tem um fato muito curioso. Ele é um filme mais autoral e ele conseguiu uma coisa inédita com a Warner, que foi o que fez a distribuição, né? Mas ele conseguiu um contrato inédito que depois de 25 anos os direitos do filme voltam pra ele. E isso é uma Que conquista foda. muito única dentro do sistema de cinema norte-americano. E ele conseguiu também uma parte da bilheteria do filme na semana de lançamento, porque normalmente quando um diretor assina para conseguir a bilheteria do filme, você consegue só a parte da bilheteria a partir do momento que o filme já se pagou, e ele conseguiu um contrato onde ele já desde a primeira semana ele ganha dinheiro por isso, assim, e isso levantou uma série de discussões lá fora sobre a questão do direito autoral, do diretor ser de fato o autor, o dono do produto que está sendo exibido ali pelo público. Então ele é um filme que trouxe muitas discussões para além da questão estética, narrativa e cinematográfica toda ali. Boa. Eu quero trazer só mais um, gente, rapidinho aqui. Bring Her Back. É dos mesmos diretores do Talk to Her. É o Danny Philippou e o Michael Philippou, são dois diretores australianos. Eles têm sido responsáveis por trazer essa nova cara do cinema australiano. É um filme que tem lançamento pela A24. Cara, sem zoeira, eu tô muito habituado a assistir filme de horror e filme de horror violento, com muita cena gore, e assisto e falo assim, beleza, vamos pro próximo. E esse, em vários momentos, eu tive que meter a mão na tela do computador e falar assim, isso? muito violento, muito brutal, muito agressivo, assim, no sentido explícito, assim, muita violência corporal. O filme, após a morte do pai,
Andy e sua meia-irmã cega Piper vão morar com Laura, uma ex-terapeuta instável que cria um menino mudo chamado Oliver. Aos poucos, Andy desconfia das intenções de Laura, que demonstra obsessão por Piper e guarda o corpo de sua filha morta num freezer. Descobre-se que Oliver está possuído por um demônio usado em um ritual para ressuscitar Cat, filha da Laura. Cara, é um dos Saudável. filmes mais agressivos que eu já assisti na minha vida, assim. Olha que eu assisti Martyrs, a versão francesa, e é muito... tem uma cena que o menino mastiga uma faca. Eu falei... Meu Deus. Eu tive vários momentos que eu parei o filme e eu comecei a brigar com a protagonista. A protagonista é a que fez A Forma d'Água, sabe? Ela faz a namorada Tá. Ela faz a muda. Ela é a protagonista desse filme e ela é uma vagabunda. E eu passei várias vezes que eu parava assim: sua vaca, sua piranha, você tá destruindo a vida de crianças. Você não tem noção do que você tá fazendo. Enfim, é um filme que mexe muito com as emoções. Eu acho que ele vai estrear agora em agosto aqui no Brasil, mas eu não me contive e já fui atrás porque já tava circulando aí pelos canais alternativos. Então, Bring Her Back, pra mim, é um dos grandes filmes de terror do ano. Assim, é o oposto do Sinners. O Sinners é contido, moderado ali, esse aqui é o oposto. Isa ia odiar esse filme. Sim. E você, Nick Silva? Quero falar de emo, quero falar de tristeza, quero falar de celebração também, que a American Football lançou o Live in Los Angeles. Muito bom, muito bom. Um showzinho de 1h e tanto, junto com entrevistas, junto com outras coisas ali, deles tocando na íntegra o primeiro disco deles, o American Football. Mas não somente, eles tocam também as versões da edição especial do disco. De aniversário que eles não- tocaram, que isso. eles lançaram no ano passado, né? O disco completou 25 anos no ano passado, né? E aí esse show vem pra comemorar também. E é muito lindo, assim, tipo... Já foi lindo poder ver ano passado na Balaclava esse show, assim, e... Nick chorou, gente. Pior que chorei mesmo. Enfim, poder rever de alguma forma, muito bem gravado, muito bem editado, muito bem dirigido e tudo mais. Foi muito legal, assim, foi muito bonito. American Football, esse primeiro disco, né, de 99, é um dos discos da minha vida, assim, eu ouvi pra caralho já. Tem clássicos gravados sobre ele. Tem também. Foi eu e o Lucas do Lucas Teodoro, né, E a Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante. Foi um papo bem legal, assim, ele é aficionado também, já viu 1 bizilhão de shows. E é isso, foi muito emocionante poder rever os tiozinhos tocando esse disco maravilhoso. E é isso. Comentários referentes à última edição do nosso podcast, como a música pop dialoga com tempos de crise econômica. Comentários aqui do Jefferson Tafarel, ele falou: sou de Natal e posso comprovar o quanto Taj Mahal é excelente. Só um adendo, a fala do Renan. A maioria dos integrantes do quarteto é mulher. Elisa Bach, Jean Vita Ribeiro, Clara Luz e uma Yag fechativa que é a Pajux. Detalhe para a representatividade, Jean Vita é uma mulher trans. Beijos. Comentário aqui do MalGF, acho que é assim, né? MALGF, MalGF. Sobre a novela Celebridade, info de bastidores, 2 pontos. Na Olha. época rolou uma grande rixa entre os co-escritores e o Gilberto, porque ele queria que a música principal das cenas de balada fosse da Nana Caymmi. Nossa, é uma Acabou que o bicha Gilberto... mesmo. É uma bicha velha. Perdão. Acabou que o Gilberto Desculpa, perdão. Divo, Eu falo por te você, eu amo posso. muito. É uma bicha velha, Ai, safada. mas assim. eu amo. Lindo, Inclusive, Divo. você viu que o ex dele tá com um novinho? Não vi. Ai, Ele tô namora safada. um bem novinho. Pera aí que não terminou. Daí, olha, ele falou aqui, ó. Acabou que o Gilberto Braga perdeu essa briga. Amém. E nós também perdemos uma preciosidade camp. 2 pontos. Ou Adultos não. de 35 em plenos anos 2003 indo pra balada ouvir Cais. Hahaha. Top Nossa. 5 novelas brasileiras. Amei, Eu Divo. amo. Estou amando. Um combo de comentários aqui, ó. Felipe Monteiro falou: eu acho o Black Eyed Peas bem mais interessante no hip hop, mas a Isa me representou dizendo que Meet Me Halfway continua sendo aulas e palestras. Achei legal que eles modificaram termos ofensivos em várias músicas e não colocam My Humps em nenhuma setlist. Beijo, adoro vocês. E o João Júnior falou: o Zeuá entrando na crise e o Black Eyed Peas lançando My Humps com letra horrível. KKKKK. Não dá pra amar a Isa em
todo episódio. Mentira, dá sim. Episódio sensacional. É isso. Comentário aqui ó, da Mariana Akio, ela falou: coincidentemente, na época do sertanejo universitário, funk, ostentação e afins, é também o grande momento do Neymar de 2011 no Santos e afins. O que isso tem a ver com a pauta? Não sei, mas lembrei e acho que é algo bem característico do momento. E o último comentário aqui da Fiana Apple, ela falou: amei pela criação de uma bancada científica para argumentos de ciências humanas, contexto histórico e geopolítico para os episódios com Nick Silva, onde deixo o meu currículo. Eu sou @KleberFac em todas as redes sociais e você também pode acompanhar o meu site musicainstantanea.com.br. Eu sou @Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora _ no Twitter, e é isso. Eu sou @Nick Silva nas redes sociais, você lê meus textos lá no Monkey Bus. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Siga também nosso amigo Renan Guerra, que está passando por um processo de inseminação artificial nesse exato momento e teve que sair às pressas do programa. Isso. É engraçado que ele acabou de dar também. luz, mas já está novamente fazendo outra Já inseminação. outra, ele não vê a hora de ter filhos. E não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, eu falei, @podcastvfsm em tudo. Siga a gente na sua plataforma de streaming favorito. E se puder, seja um de nossos maravilhosos apoiadores que hoje mantiveram essa sala movimentadíssima, como Pedro Fernandes, Fabrício Neri, Jefferson Kozenieski, Henrique Almeida, Danilo Ferreira, Pietro Rodrigues, Leonel Moura e Vinícius Correia e Hanna Dias aqui também. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas com antecedência. Ouve os programas no apoia.se/podcastvfsm sem os anúncios do Spotify. Participa do nosso grupo fechado para assinantes e se diverte com a gente aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau, tchau. 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 Esse podcast foi editado por Nick Silva.